Salve pessoal, eu sou Cadu Palhano e esse é meu primeiro vídeo aqui na internet. Hoje eu vou falar sobre casas inteligentes. Vou contar tudo o que aprendi sobre Smart Homes. Vou falar sobre assistentes virtuais, dispositivos inteligentes, hubs de automação, protocolos de comunicação e muito mais. Bora conversar! Nessa época de pandemia, com as pessoas passando muito mais tempo dentro de casa, vários amigos têm me perguntado sobre Smart Homes. Quais dispositivos eu comprei, onde eu comprei, o que eles deveriam comprar para começar a transformar a casa deles numa Smart Home, quais marcas eu recomendo, quais eu não recomendo, quanto eu gastei, por aí vai. Esse vídeo é justamente para isso, para ajudar. Na verdade, pessoal, esse vídeo ficou muito longo. Agora que eu estou editando, eu percebi que tem mais de 40 minutos de gravação com muito conteúdo sobre casas inteligentes. Por isso eu resolvi transformar esse vídeo numa série de 3 episódios para quem quer dar os primeiros passos em automação residencial. Nesse vídeo de hoje, eu falo sobre assistentes virtuais e a revolução da automação por voz. No próximo, um assunto para lá de importante, mas que pouca gente dá atenção quando está começando a montar seu Smart Home: os protocolos de comunicação. E no terceiro vídeo eu vou falar sobre dispositivos inteligentes, os que eu já comprei, os que eu recomendo, os que eu não recomendo e os que eu ainda quero comprar. É isso, meus amigos, segue o vídeo. E essa série é justamente para isso, para ajudar quem quer dar os primeiros passos em automação residencial. Eu vou contar tudo o que aprendi desde que comecei a me aventurar nesse universo de Smart Homes. Vou mostrar também como este apartamento está hoje, um ano depois de o primeiro dispositivo inteligente entrar aqui. Infelizmente, ele ainda está longe de como eu gostaria que tivesse, mas todo mês sigo comprando um dispositivo aqui, outra colar, para desespero da CFO do casal. Nesse momento, por exemplo, há mais gadgets entre a China e esse AP do que sonha sua van planilha de gastos. Mas vamos lá. Tudo começou com este Google Home Mini aqui, que eu ganhei da minha mãe no começo do ano passado. E o que é e para que serve este breguete aqui? O Google Home Mini é a caixa de som inteligente do Google que se conecta ao Google Assistente, o assistente virtual também do Google. Pode parecer complicado, mas não é. Eu vou explicar como eu gostaria que tivessem me explicado um ano e pouco atrás. Primeiro, deixa eu te contar o que é um assistente virtual. É um software na nuvem, construído com inteligência artificial, capaz de tirar dúvidas, realizar tarefas cotidianas e se relacionar com as pessoas, principalmente por meio de comando de voz. Para interagir com esse software, você precisa de um hardware, ou seja, um dispositivo com acesso à internet que sirva de interface entre você e o assistente virtual. Pode ser um celular, um smart display ou uma caixa de som inteligente, como este Google Home Mini aqui. Por meio dele, você chama o Google Assistente, via os comandos OK Google e Hey Google, que eu prometo não vou mais falar durante esse vídeo para evitar que minha mãe seja xingada ininterruptamente por quem já tem um Google Home Mini em casa. Por meio dele, você chama o Google Assistente, via os comandos OK Buscador e Hey Buscador, para, por exemplo, pedir uma música no Spotify, desde que você tenha uma conta no Spotify, obviamente, descobrir se vai chover no fim de semana, saber qual a cotação do dólar e uma cacetada de outras coisas, como OK Google, qual a capital do Azerbaijão? A capital do Azerbaijão é Baku. Ou OK Google, é biscoito ou bolacha? No website super.abril.com.br, dizem que ambos são corretos, mas biscoito entrou primeiro na língua portuguesa, e esse é o único critério em que é possível apontar um vencedor. Além do Google Assistente, há no mercado pelo menos outros 4 assistentes virtuais. Na verdade, há mais se você falar mandarim para conversar com os assistentes da Baidu e da Xiaomi, ou se considerar os chatbots espertinhos de algumas empresas, como a Bia do Bradesco, a Lu da Magalu e a Joyce da Oi. Eliminando, entretanto, essas distrações conceituais, dá para dizer que temos hoje no mercado 5 assistentes virtuais. Eu já falei do Google Assistente, do Google, a Alexa da Amazon, a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft e a Bixby da Samsung. E sendo sincero, eu diria que as duas últimas estão praticamente fora do jogo, de tão insignificantes que são. Dificilmente alcançarão um lugar ao sol nesse disputado mercado de assistentes virtuais. Por que eu digo isso? Porque os assistentes virtuais são softwares construídos com tecnologia Machine Learning, que é um tipo de inteligência artificial na qual os algoritmos aprendem e evoluem por meio das interações que têm com os usuários. Ou seja,
Quanto mais pessoas usarem determinado assistente virtual, melhor ele fica. E como atualmente a distância cognitiva que separa a Cortana e a Bixby dos líderes de mercado já é enorme, com o passar do tempo, a tendência é que essa distância aumente ainda mais e de modo exponencial, tornando os assistentes da Microsoft e da Samsung cada vez mais irrelevantes, até que morram por inanição. E indo mais além ainda, eu me arrisco a dizer que se a Apple não tirar logo um coelho da cartola, a Siri tende a seguir o mesmíssimo caminho. A lógica é exatamente a mesma, só que por um período de tempo maior. Com uma quantidade bem menor de usuários ativos, a Siri hoje não tem musculatura, ou melhor, volume de interações suficientes para competir com a Alexa e com o Google Assistente. Ah, mas a Siri foi o primeiro assistente virtual do mercado. Tem muito mais usuários que a Cortana e a Bixby e vem embutido em todos os iPhones do mundo. Concordo com tudo, mas quantos Apple maníacos de fato interagem com a coitada da Siri? Apesar de ter sido lançada antes dos seus concorrentes, em 2011, a Siri durante muito tempo foi vista pelos donos de iPhones como uma funcionalidade exótica, até engraçadinha, mas pouco útil do aparelho. Da mesma forma que o finado Google Now, lançado um ano e pouco depois, a Siri viveu durante muito tempo sem um corpo para chamar de seu, ou seja, sem um dispositivo próprio que lhe desse vida. O turning point dos assistentes por voz aconteceu no final de 2014, quando a Amazon lançou ao mesmo tempo a Alexa, o seu assistente de voz, e o Amazon Echo, a primeira caixa de som inteligente do mercado, posteriormente rebatizada de Echo Dot. Com um dispositivo criado exclusivamente para a Alexa, a Amazon transformou o mercado de assistentes por voz. As caixas de som inteligentes da empresa foram o catalisador que faltava para que as pessoas de fato começassem a interagir com os assistentes virtuais via comando de voz. Com o sucesso dos Echos, o número de interações por voz da Alexa explodiu e deu à Amazon um volume de dados gigantesco para que o sistema de inteligência artificial da empresa pudesse aprender e evoluir rapidamente, agregando novos serviços e mais entretenimento para os usuários da Alexa. Ponto para a Amazon. Vendo a empresa do Bezos crescer sozinha por mais de um ano nesse segmento, o Google resolveu se mexer e preparou um contra-ataque de peso para tentar recuperar parte de um mercado tão estratégico para a empresa. Em maio de 2016, pôs de lado o Google Now e lançou o Google Assistente, com muito mais comandos e totalmente integrado às demais ferramentas da empresa, o que fez toda a diferença. Afinal, enquanto a Amazon conhece como ninguém seus hábitos de consumo, o Google sabe tudo sobre você, quem você é, com quem você conversa, onde você foi, onde você está agora, onde você pretende ir, quais seus interesses, seus hábitos de lazer e até os seus desejos mais íntimos. Não bastasse isso, pouco tempo depois, o Google lançou sua própria caixa de som inteligente, o Google Home Mini, esse garoto aqui. Em paralelo, instalou nativamente o Google Assistente em todos os smartphones Android e em trocentos outros dispositivos, próprios e de empresas parceiras, como TVs, carros, relógios e fones de ouvido. Toda essa ampla frente de ações em busca do share perdido deu certo. Em pouco tempo, o Google viu seu volume de interações crescer e sua caixinha de som inteligente abocanhar uma fatia representativa de um mercado até então dominado pela Amazon. Esse gráfico do último relatório da VoiceBot Research, instituição especializada em tecnologia por voz, mostra bem o avanço do Google nesse segmento de caixas de som inteligente e, consequentemente, no de assistentes virtuais. Em apenas 2 anos, o Google pulou de 18% para 31% de market share, tornando esse mercado uma espécie de duopólio, sem muito espaço para outros players. Hoje, Amazon e Google juntos controlam 84% do mercado de smart speakers. A Apple coube uma desconfortável posição de coadjuvante. A gigante de Cupertino não só não enxergou a força propulsora das caixinhas de som para o mercado de assistentes de voz, como também não reagiu com a rapidez e a força necessárias quando começou a ficar para trás. Agora, na minha humilde opinião, a menos que traga uma tecnologia disruptiva que mude completamente o mercado de assistentes por voz, deu ruim para a Apple. Atualmente, a distância que separa a Siri dos assistentes da Amazon e do Google é muito difícil de ser tirada. Fazendo uma analogia com a Fórmula 1, é como se a Apple tivesse uma volta atrás dos líderes. Ou seja, para encurtar a conversa, mesmo que você seja um Apple maníaco de carteirinha, minha recomendação é clara e curta. Quando for montar sua Smart Home, ou vá de Alexa ou de Google Assistente. Eu, pessoalmente, me rendi à onipresença do Google. Minha vida inteira está nos servidores da empresa.
minhas mensagens pessoais, meus documentos de trabalho, meus compromissos, minhas fotos, minhas senhas, meus deslocamentos, meus gastos, minhas dores e meus desejos. Está tudo lá nas mãos do Google. E sendo sincero, tirando um retarget ou outro desnecessário, não tenho muito do que reclamar. O Google tem honrado minha confiança e facilitado meu dia a dia. Aceito de bom grado que coletem meus dados em troca dos diversos serviços de qualidade que me oferecem gratuitamente. Foi por isso que eu escolhi o Google Assistente, por ele já fazer parte nativamente desse ecossistema que tão bem me atende atualmente. Mas eu não sou nem nunca fui gado de empresa de tecnologia. Pelo contrário, tenho até certo bode desse fetichismo que algumas pessoas têm por certas marcas. Relações afetivas eu tenho com pessoas de carne e osso. Marcas eu escolho por critérios éticos e racionais. Tudo isso para dizer que não descarto a possibilidade de migrar um dia para Alexa. Até porque, de acordo com o IKP, Instituto Cadu de Pesquisa e Estatística, 6 de cada 10 influenciadores dos segmentos de tecnologia e casas inteligentes preferem a Alexa. Talvez isso não seja à toa. Pretendo tirar a prova dos 9 em breve. Tenho o Echo Show 8 bem ranqueado na minha lista de próximas compras tecnológicas. Por hora, o que eu consigo dizer com base nos vídeos que assisti é que a voz da Alexa em português é bem mais agradável e fluida que a fala engasgada e com sotaque de máquina enferrujada do Google Assistente. 2. A Alexa tem um aplicativo bem mais intuitivo e amigável. 3. A Amazon tem dado muito mais atenção para o mercado brasileiro do que o Google, com muito mais dispositivos vendidos oficialmente aqui no Brasil. E 4. A Alexa é bem menos tagarela. Responde a todos os comandos de voz com um singelo tudo bem. Já o Google Assistente repete como um papagaio o comando que você acabou de dar. Olha só. Ok, Google. Ligar cozinha. Tudo bem. Ligando as 3 lâmpadas. Até quem prefira, mas definitivamente não é meu caso. A Anne acorda virada no giraia toda vez que eu resolvo conversar com o Google Assistente de madrugada. Voltando à vaca fria. Escolhido o seu assistente virtual, é hora de escolher quais e quantos equipamentos com assistente de voz ter em casa. Eu, por exemplo, tenho 4 caixinhas de som inteligentes iguais a essa espalhadas pelo AP e pretendo comprar mais. O ideal é ter pelo menos um dispositivo com assistente de voz por cômodo para você conseguir chamar o Google Assistente ou a Alexa de onde estiver. Além dessas caixinhas de som que, como falamos, desencadearam toda essa revolução por voz, há uma gama de outros dispositivos com assistente de voz embutido que podem ser muito úteis em uma casa inteligente. A Amazon, por exemplo, tem a Echo, uma linha própria de dispositivos inteligentes com uma porrada de produtos que permitem chamar a Alexa, como o famoso Echo Dot, a mini caixa de som da qual já falamos, o Echo, um alto-falante mais parrudo, o Echo Studio, um outro alto-falante ainda mais poderoso, com subwoofer e tudo, os também famosos Echo Shows, com telas em 3 tamanhos, 5, 8 e 10 polegadas, o Echo Frame, uma armação de óculos com Alexa embutida, os Echo Buds, os fones de ouvido inteligentes da marca, e o Echo Loop, um anel para quem quiser brincar de lanterna verde ou agente secreto. O Google, por sua vez, também tem sua própria linha de dispositivos inteligentes, embora oficialmente só o Google Nest Mini é vendido aqui no Brasil. O Google Nest Mini é uma versão mais recente com pouquíssimas diferenças deste Google Home Mini aqui. Nos Estados Unidos, entretanto, o Google possui uma variedade muito maior de dispositivos que vêm com seu assistente inserido. Além do Google Nest Mini, a empresa tem ainda outras 2 caixas de som inteligente. O Google Home, a versão intermediária, e o Google Home Max, o alto-falante top de linha que compete diretamente com o Echo Studio da Amazon. Lá fora, o Google tem ainda 2 Smart Displays para concorrer com os Echo Shows da Amazon, o Nest Hub e o Nest Hub Max, com telas de 7 e 10 polegadas respectivamente. Além de instalados nativamente nos seus próprios dispositivos, tanto a Alexa quanto o Google Assistente também estão cada vez mais presentes em dispositivos de outras marcas, como caixas de som da JBL, Smart Displays da Lenovo, fones de ouvido da Sony e smartwatches da Xiaomi. Já a Siri e a Bixby estão presentes em um número bem menor de dispositivos inteligentes. A Apple, por exemplo, não tem nenhuma caixa de som de entrada, como o Echo Dot e o Google Nest Mini. Sua única aposta sonora é o HomePod,
um potente e estiloso alto-falante inteligente lançado para concorrer com o Echo Studio e conquistar os bolsos e ouvidos mais aguçados. A Samsung, por sua vez, ensaia lançar o Galaxy Home e o Galaxy Home Mini há pelo menos 2 anos. Ambos já foram anunciados com pompa e circunstância, algumas vezes em notas e eventos da marca, mas nunca foram para as lojas. Meu palpite é que estão segurando o lançamento dessas caixas de som simplesmente porque não sabem mais o que fazer com a Bixby. Bem, e se é por falta de conselho, aqui vai o meu em bom coreano. Desistam da Bixby. Desistam e foquem suas energias no Samsung SmartThings, que é um produto para smart homes muito mais consistente e bem acabado. Mais pra frente a gente ainda vai falar dele. Mas se engana redondamente quem pensa que só com o assistente virtual se faz uma casa inteligente. Doce ilusão. Só com esse Google Home Mini aqui, você não liga nem a tonga da mironga do cabuletê. Para acender uma única luminária por comando de voz, por exemplo, é preciso no mínimo que a lâmpada ou o interruptor dessa luminária seja inteligente, ou então que pelo menos um relé inteligente seja acoplado à instalação. Em outras palavras, para ligar, desligar, automatizar lâmpadas e outros aparelhos domésticos, é necessário que esses aparelhos possam se conectar à internet ou à sua rede doméstica, ou que pelo menos estejam ligados em dispositivos que possam. Por exemplo, este abajur aqui é burro como uma porta. Sua lâmpada idem, é burrinha que só. Lembra até alguns habitantes do Planalto. Mas se eu ligar o abajur nesta tomada inteligente aqui, eu consigo controlar ele por comando de voz e fazer automações com ele. Quer ver? Ok, Google. Ligar abajur. Ok, Google. Desligar abajur. Atualmente, há vários dispositivos inteligentes no mercado. Lâmpadas, tomadas, interruptores, relés, fechaduras, campainhas, câmeras, televisores, ares condicionados, aspiradores de pó, cortinas, sensores de temperatura, de movimento, de vazamento e por aí vai. Eu vou mostrar o que eu tenho aqui em casa e também contar um pouco do que eu ainda pretendo comprar. Mas antes é importante gastar uns minutinhos para falar sobre algo que eu só fui entender melhor quando já tinha gasto uma boa grana com equipamentos que hoje eu me arrependo de ter comprado. Eu estou me referindo às compatibilidades e incompatibilidades entre marcas e dispositivos e aos protocolos de comunicação sem fio que existem no mercado. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo, com exemplos infográficos e explicações simples para que você não fique com dúvida na hora de comprar seu próximo dispositivo. Espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi para isso que eu fiz esse vídeo, para ajudar quem está dando os primeiros passos em automação residencial e estimular outras pessoas a conhecerem mais sobre o tema. Porque de verdade eu acredito que uma casa inteligente pode facilitar muito o dia a dia das pessoas. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, se alguém tiver alguma dúvida, sugestão ou discordância, senta o dedo aí nos comentários ou me procura direto lá no Instagram que a gente faz uma resenha. Obrigado pela companhia e aquele abraço.